A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Aqui quem fala com você é a pastora Suzy Apeles, da Igreja Batista da Família em Jandira. Nós estamos em uma série que é uma capacitação ministerial número 2. Essa série tem o tema O Regresso e a Reestruturação do Ministério. Nós, da Igreja Batista da Família, nós estamos vivendo o ano de Neemias, o ano da reconstrução. Eu faço uma analogia com o ano que nós estamos vivendo, com a leitura que eu fiz do livro 7 Pilares para o Ministério Infantil, com diálogos e reflexões. Mas eu coloco esses pilares para o Ministério da Educação Cristã, porque todos os ensinos aqui envolvem a educação cristã, independente de ser infantil, mas sim para esta geração. Esta geração eu coloco como as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, entram tudo dentro desta geração. Então, essa série, O Regresso e a Reestruturação do Ministério, é focada para esta geração. Crianças, adolescentes, jovens e adultos. E essa analogia que nós fazemos com o livro de Neemias, com a visão para esse ano da reconstrução da nossa fé, a gente encontra no livro de Neemias o contexto em si, o regresso de Neemias e a reconstrução dos muros. E para essa capacitação de hoje, número 2, eu separo o texto de Neemias, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: Então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos desta vergonha. Israel estava num momento de reconstrução. E os muros da cidade de Jerusalém estavam sob a liderança de Neemias. Neemias, ele desempenhou uma função especial no propósito de Deus, na restauração do povo de Israel. Neemias, ele teve uma visão muito clara de insatisfação com a situação atual que o povo estava. E através da visão que ele teve a percepção como poderia estar. Assim somos nós, ministros dessa geração. Retomando, quando eu falo desta geração, são as nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos. Assim somos nós, ministros dessa geração. Precisamos ter a visão, assim como Neemias teve. Neemias, ele se indignou com a situação da cidade e com a situação do povo. Mas Deus colocou em seu coração o que deveria ser, como que deveria acontecer. É o que nós lemos nesse texto. A cidade estava em ruínas. Mas ele falou, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Então, nós precisamos nos comprometer com a visão. Aquilo que o Senhor colocar em nós. Nós não podemos nos acomodar, mas buscar intensamente alternativas para a mudança, que foi o que fez Neemias. Em Deus e na palavra dele, nós teremos visão eterna e de vitória para todo aquele que deseja viver uma liderança de visão. Então, queridos, neste momento eu quero apenas recapitular o que nós vimos na primeira lição. Então, nós estamos vendo algumas lições, estamos na segunda capacitação, que é a nossa segunda lição. E a nossa primeira lição, nós vimos, isso é uma revisão, ok? Na primeira lição, nós vimos a reestruturação do nosso ministério através da motivação ministerial. Nós entendemos o que é motivação. Nós vimos os princípios da motivação ministerial.
E elas são automotivação, entregando-se por completo, boa vontade, administração do tempo, listar as prioridades, a importância da organização, o foco e engajamento, cultivar as relações interpessoais, relação entre as pessoas no ministério, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com o adulto, isso que é relações interpessoais. Nesse tema nós trabalhamos empatia e compaixão, trabalhamos acessibilidade e praticar a assertividade. Dentro disso nós vimos a passividade e a agressividade. E no final nós estabelecemos metas. Então, esse foi o tema da nossa primeira lição da reestruturação do nosso ministério, motivação ministerial. Hoje nós estamos na segunda capacitação e o tema de hoje da nossa lição é: para reestruturarmos o nosso ministério, nós precisamos de ter visão. Então, o texto que eu separo aqui é o de Abacuque 2, versículo 2. Diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grave-a sobre as tábuas, para que possa ler até quem passe correndo. Eu quero trazer para a gente um exemplo assim muito prático para nós. É como se fosse, nós não temos exatamente uma visão clara daquilo que Deus tem para a gente. É como se fosse um quadro, um artista começar a pintar. E nós que estamos de fora, olharmos e vermos apenas aquelas pinceladas de tinta, nós não sabemos o que vai dar. Mas o artista, ele tem a visão do quadro. O artista, ele sabe o que está acontecendo e ele sabe na onde ele quer chegar. Assim está Jesus. Jesus, ele é o autor, o pintor do mundo da nossa história. E ele está pincelando a nossa história. Embora nós não enxergamos o que vai ser, mas ele sabe exatamente como vai ficar a obra. Ele tem uma obra linda para desenhar na nossa vida, na nossa história. O que nós precisamos fazer é crer e obedecer, mesmo quando a visão não está clara totalmente. O segredo é nós confiarmos, pois logo teremos a visão completa. Nós precisamos avançarmos para cumprir os planos do Mestre. Visão é nós dependermos de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Precisamos ter visão clara do que Ele tem para as nossas vidas e através das nossas vidas. Olhando para Ele, tudo vai dar certo. Eu quero separar esse texto para você. Salmos 34, 5 diz assim: olhai e sereis iluminados. O vosso rosto jamais sofrerá vexame. Então, há necessidade de nós estarmos com a nossa visão alinhada. Eu quero separar alguns textos aqui para a gente. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3, no versículo 10. Você pode, se quiser, ler até o 15, que eu marquei, mas eu vou frisar no versículo 10, a parte B do versículo. Porém, cada um veja, ver com os olhos, cada um veja como edifica. O que eu quero trazer para a gente, o princípio é que nós precisamos enxergar claramente as bases onde fomos colocar as nossas vidas em ministério. Nós precisamos enxergar claramente. E o Senhor está nos chamando através dessa capacitação, desta geração. O Senhor está nos chamando para alinhar o nosso ensino com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, os jovens e os adultos. Alinhar a nossa visão. E qual a maneira que nós temos para alinhar a nossa visão, querido? É esse texto que nós temos em Mateus 28, versículo 19 e 20, que diz, é o versículo
base de ensino da educação cristã. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, friso isso nesta tarde ou nessa noite, independente do horário que você assistir, ensinando-o a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quer que o Senhor te guarde e esteja contigo? Cumpre esse ensinamento. Ir, fazer discípulos, ensinar. Isso é uma promessa. Ele vai estar conosco, mas nós precisamos seguir esse imperativo para nós, como igreja. Um outro texto é Marcos 16:15. Ide por todo mundo. Não é só na igreja, hein? Pregai o evangelho a toda criatura. É lá fora que nós precisamos ir. É lá fora que nós estamos sendo desafiados. As crianças estão inclusas nessa totalidade de ir a todo mundo. As crianças, os adolescentes, os jovens. A gente pensa que é só para os adultos, para os maiores, não. Nós precisamos incluir todos. É propósito de Deus para todos. A igreja da atualidade precisa abraçar esta geração. Uma igreja que tem sua visão alinhada com a visão de Jesus, que é esse alinhamento, ela investe nessa geração. Olha só o que diz Mateus, capítulo 18, versículo 14. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Então, o Senhor não quer que eles padeçam, o Senhor não quer que sofremos, o Senhor não quer que venhamos ser destruídos por falta de conhecimento. Esta geração é importante para Deus e Ele tem propósito para cada um deles, e conduzi-los a viverem esse propósito de enxergar, de ter visão. Dentro desse tema da reconstrução, nós vamos trabalhar alguns pontos, a visão de Deus para a nossa vida. Eu vejo a vida do apóstolo Paulo e eu gostaria de te convidar para ver essa historinha comigo. Paulo. Saulo era um líder religioso judeu que perseguia e prendia os cristãos. Certo dia, Saulo estava a caminho da cidade de Damasco, quando uma luz brilhante o cercou e o derrubou do cavalo. Naquele momento, ouviu uma voz que lhe falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Lá saberá o que você irá fazer. Os companheiros de Saulo ficaram mudos de espanto, ouvindo a voz e não vendo ninguém. Saulo levantou-se e, abrindo os olhos, descobriu que estava cego. Foi então conduzido até a cidade, onde ficou 3 dias orando. Morava na cidade de Damasco um cristão chamado Ananias. Jesus falou com ele: Vá até Saulo e ore com ele. Mas ele é o homem que persegue e prende os cristãos. De agora em diante será meu discípulo e anunciará as boas novas do meu evangelho. Ananias foi ao encontro de Saulo, orou por ele. Na mesma hora, escamas caíram dos olhos de Saulo e ele voltou a enxergar. Saulo se converteu ao cristianismo e passou a se chamar Paulo. Foi batizado e tornou-se discípulo de Jesus. Pregava a palavra de Deus nos templos, nas casas e nas praças. Paulo foi um apóstolo corajoso e dedicado. Fez viagens por toda a Europa e Ásia, pregando os ensinamentos de Jesus. Por terra ou por mar, não havia distância ou dificuldade para Paulo. Foi um verdadeiro herói da fé. Nós podemos ver, através desse exemplo na vida de Paulo, que antes era Saulo,
O encontro que ele teve, ele ficou cego para ter visão espiritual. Foi material para o espiritual estar nítido e claro. Ficou cego para ter visão. É um paradoxo. Às vezes, aquilo que podemos ver, sabe, com os olhos materiais, nos limita a fazer a obra. Nós não nos sentimos aptos para tal obra. Quantas pessoas mais Deus vai precisar cegar para ter a visão que Ele quer? Acredito que Deus está nos cegando através dessas capacitações do material, de toda a impossibilidade física, intelectual, e abrindo os nossos olhos para enxergar o que Ele tem para nós, o que é espiritual. O Senhor quer nos mostrar o nosso futuro, a nossa missão na terra e no ministério infantil. O desafio para nós, queridos, é termos sensibilidade de abandonar toda a visão humana, carnal e fundamentar, alinhar a nossa visão com a visão de Deus. É isso que Ele tem para nós. Só assim que teremos uma visão correta em relação ao nosso ministério de ensino para esta geração. Que nós venhamos desenvolver o que é o fundamental, a visão correta, o propósito correto, a meta alcançada. Olha só, Gálatas 2:20 diz que após Paulo ter essa visão para o mundo espiritual aberta, a visão ministerial dele como um líder, sabe, o que aconteceu? Ele começou a montar o quebra-cabeça da vida dele. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Ele se abriu para viver a visão de Cristo para a vida dele. Diz assim: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isso é convicção. Nós precisamos ter convicção da visão de Deus para nós. A visão tem que queimar dentro de nós, nos impulsionar. E isso que vai nos fazer, nos manter focado, sabe, interessado. Isso que vai nos fazer ter foco. A visão é como se fosse os trilhos do trem. Nós temos que percorrer por toda a nossa vida. Deus quer nos dar visões, sonhos, planos, projetos. Ele transmite para nós a visão e Ele quer que nós nos alinhemos à visão a Ele. Amém? Isso que quer dizer esse tópico, a visão de Deus para as nossas vidas, entendermos o que Ele tem para nós. Para termos a visão que começa no infantil, que vai para adolescentes, que vai para os jovens, que vai chegar até a fase adulta, que é esta geração, nós precisamos, não tem como nós sairmos disso. A melhor coisa para nós termos a visão clara é através da oração. Antes de qualquer coisa que nós venhamos fazer, a oração é a chave de tudo. Precisamos ter uma vida de oração, pedindo a visão e a confirmação do Senhor para as nossas vidas. Amém? Essa foi a primeira. Segunda, é ter Jesus como fundamento do nosso ensino para esta geração. É Jesus que vai nos mover a ensinar, a vivenciar maravilhas para contarmos. Que nós não venhamos agir e fazer acontecer um ministério pela nossa força ou pela força de quem quer que seja. Que nós venhamos estar focados. A terceira é a palavra de Deus, que é através dela, sabe, que nós venhamos se deixar guiar por aquilo que Deus estabelece pela palavra dele, para a nossa vida e para o nosso ministério.
Não devemos basear, queridos, o nosso ministério por convites de alguém, por amizade, por intimações ou uma submissão cega. Precisamos ter convicção que nós fomos chamados para esse ensino, para essa educação cristã. A palavra de Deus, nela encontramos a direção para a visão, que tem que ser a visão de Jesus e não a nossa visão pessoal. Amém, queridos? Então, a visão no ministério de ensino para esta geração é seguir esses pontos. Termos uma vida de oração, se fundamentar no que Jesus diz para nós, o que ele nos faz nos mover, e seguir a palavra como manual para as nossas vidas. Amém? Agora, nós temos a visão de evangelismo para esta geração, que inicia-se desde o infantil. Depois vem, voltando, os adolescentes, os jovens, até chegarmos à nossa fase de adultos. Então, existe uma visão evangelística. E a visão que não pode faltar na minha vida e no meu ministério é o que diz lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede, ver, querido, os campos, pois já branquejam para a ceifa. Sabe o que isso quer dizer? Os campos estão prontos para fazermos discípulos. O campo está preparado para ser ensinado. Proclamar a visão e o método de Jesus, através da educação cristã, através do ensino para esta geração. Qual é a geração? Crianças, adolescentes, jovens, adultos, para todos nós. Então, dentro desse proclamar a visão e o método de Jesus, eu coloco aí 2 coisas e nós estamos finalizando a nossa capacitação 2, que é a visão de salvação para esta geração. A visão de alcançar vidas. A priori aqui é alcançar as crianças para Jesus, os adolescentes, os jovens, os adultos. Pregar o evangelho da salvação. Às vezes nós queremos incrementar, às vezes nós queremos inventar moda. O foco é o evangelho da salvação. Falar quem é Jesus e o que ele fez e continua fazendo por nós. Essa é a priori. A visão sobre salvação é uma obediência à ordem de Jesus em sua palavra. E qual é essa obediência que nós devemos ter? É nos versículos que nós citamos, que nós precisamos nos alinhar, de irmos, fazermos discípulos, de pregarmos o evangelho a toda criatura. Então, o que nós precisamos? Ter visão de salvação para esta geração, amém? Dentro disso, o que eu quero trazer? Que nós venhamos ser como a águia. A águia, ela voa muito alto e ela tem visão. Por isso, Isaías nos dá esta palavra, que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão, porque elas vão alto, como águias. Elas não vão se cansar, elas não vão se fadigar. Que nós precisamos ter é essa visão de águia, de enxergar e voar alto, enxergar nitidamente o nosso alvo. Qual é o alvo? A educação cristã para esta geração. Nós precisamos enxergar alto as crianças, enxergar alto os nossos adolescentes, os nossos jovens e toda a igreja de Cristo Jesus. Todos aqueles que precisam ser ensinados a conhecer Jesus através da educação cristã religiosa.
Então, o que eu separo para nós com essa palavra? De nós enxergarmos, de nós voarmos alto. Eu separo esse acróstico para a gente. Acróstico é esse versinho com a palavra voar. Por isso que eu coloquei aí amarelinho para você entender. Voar, visão, é de Jesus. E ele compartilha essa visão conosco. Qual é a visão? Deixar ela bem claro, para que todos que passem possam ler, até aqueles que estão correndo possam ler. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é a salvação. Essa é a visão que nós precisamos ter, de seguir a ordem, pregar e ensinar a nossa geração. Essa é a visão. Oração, nossa vida de oração, a nossa vida como igreja em oração. Oração dentro do nosso ministério. Então a oração é importantíssima, como nós vimos. Ação, queridos. Qual que é a ação? Evangelize. Os campos já estão preparados para a ceifa. As pessoas estão sedentas para serem ensinadas. Essa é a ação que nós precisamos ter. A ação que nós iremos realizar é evangelizar esta geração. Amém, queridos? O resultado, qual é o resultado? Crianças, adolescentes, jovens, adultos salvos, esperando o seu discipulado, esperando o seu pastoreio. É isso que nós precisamos, queridos. O Senhor nos chama nessa tarde, nessa noite ou nesta manhã, para que nós venhamos ampliar a nossa visão. A evangelização, ela deve se prender em todos os âmbitos. Não é só apenas na igreja, mas o campo está preparado. Existem creches, orfanatos, projetos sociais, hospitais, condomínios, comunidades, escolas. Nós precisamos voar alto. E graças a Deus, porque aqueles que entendem esse voar alto, não precisa temer, pode esperar no Senhor, não vai se cansar. É a promessa de Isaías. Glória a Deus por isso. Então, essa foi a visão de salvação para esta geração. E a última que eu quero separar para nós é a visão de pastoreio para esta geração. Queridos, não se incomode não que eu coloquei para as crianças, porque parte daí para tudo. Precisamos ser criança para ser adulto. A visão do pastoreio é para esta geração. E qual é o texto que eu separo? É o texto que Pedro fala para Jesus. Eu te amo, Jesus. E Jesus fala, apacente os meus cordeirinhos, lá do Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. O pastorear é alimentar, é dar comida sólida, é dar comida com substância. É aquela coisa daquele texto. Você ensinando essa criança, mais tarde ela não vai se perder, porque foi consolidado esse ensino. Nós precisamos entender, queridos, existe uma ênfase poderosa, apacentar os meus cordeiros. Vamos entender aqui, queridos? Ovelha é o rebanho adulto. Cordeiros são as crias, os filhos. Então o ministério precisa ter essa visão de apacentar, pastorear, alimentar. Esse indivíduo vai tomando as fases do desenvolvimento, ela vai precisando de uma alimentação mais forte, preparada. É assim, isso é apacentar. Porque partindo dessa alimentação, nas escadas de fortalecimento, ela vai chegar lá em cima, no topo, na fase adulta, preparada. Sabe? É muito mais além de cuidar fisicamente. Como igreja, nós temos o dever de atender espiritualmente, emocionalmente, como foi com Jesus. Olha o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 49 ao 52. Olha só, Jesus respondendo: por que me procuravas? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera? E desceu com eles para Nazaré. E era-lhe
submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Amados, isso é muito importante para nós fecharmos aqui. O ensino é primordial para esta geração. Olha só, para finalizar essa capacitação. 2. Que possamos, queridos, nos posicionar para aquilo que Deus tem, para aquilo que Deus quer dessa geração. Isso não vai começar na idade adulta. Isso não vai começar na fase jovial, não. Mas precisamos chegar primeiro. É desde a primeira infância, querido. Então, quanto mais cedo começarmos esse investimento nesta geração, maiores serão os resultados. Teremos adultos cheios da presença do Senhor. Quanto mais antes chegarmos primeiro, desde já, esta geração serão discípulos de Jesus, ensinados, preparados para a honra e glória do Senhor. Assim, eu finalizo essa capacitação 2. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te guarde e te conceda aquilo que é mais precioso da parte dele, que a vontade dele se cumpra na sua vida. Fique atento ao terceiro tema da nossa série, o regresso e a reestruturação do ministério. Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.